Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Cara, estou muito animado. Eu estou tão animado que enquanto eu estava terminando de escrever a mensagem de hoje, eu fiz algo que eu não faço há muito tempo. Eu sentei na escadinha ali em cima, no Mave, um salve para a minha galera que está lá, e coloquei meus fones de ouvido, e aí comecei a escrever, e aí escutei uma música que a gente estava revendo alguns vídeos antigos aqui, da cantata de 2017, e aí eu ouvi a música, e depois eu falei, vou ouvir outra música. Aí coloquei uma outra música, acho que ela tem 12 minutos essa música. E aí, de repente, já era a hora de começar o culto Kids. Aí eu virei para o Farias e falei assim, ué, Farias, tu não vai me avisar não? Ele, eu não, tu estava chabando aí. Eu falei, o negócio vai pegar hoje. Então, eu quero que você aumente as suas expectativas. Nós estamos terminando mais um episódio da nossa série. Essa série que ela tem várias temporadas, né? Então, a gente está terminando mais uma temporada da nossa série de verdades. Na verdade, a gente vai falar esse semestre inteiro sobre verdades. Então, se prepare para saber sobre as verdades aí de Deus. Essa verdade que quebranta, nós estamos baseando ela na palavra de Deus, que é como um martelo, que quebra os corações endurecidos e ele quebra os corações endurecidos em pedaços e coloca um novo coração, um coração de carne. Porque a vontade de Deus sempre será trazer o homem a Ele e fazer com que esse homem volte ao projeto original de Deus. Então, a gente está falando sobre verdade que quebranta nesse sentido. E eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje, no livro de Salmos. Salmos, capítulo 51. Nós vamos ler o verso 17. Eu me lembrei agora que um dia eu estava pregando em Salmos, o pastor Paulo me trouxe uma verdade. Eu falei, capítulo 51, versículo tal. E aí ele me lembrou que Salmo não tem versículo, tem versos. Né? E tem versos porque a maioria dos salmos são canções. Então, canções não tem capítulo. Ou não tem versículo. Capítulo tem. Não tem capítulo. Tem versos. Pronto. Então, abre aí, Salmo 51. O melhor foi o Lucas ali, ó. Obrigado pela ajuda, amigo. 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Verdades que quebrantam. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa verdade que nos quebranta, que é Deus não despreza um coração quebrantado na sua presença. Não importa como esse coração está, Deus não desprezará se ele estiver quebrantado. Se ele estiver contrito, Deus nunca, jamais, não haverá possibilidade de Deus desprezar um coração quebrantado na presença dele. E aí eu quero ver 3 coisas com vocês. A primeira delas é, o que é ser quebrantado? Ou o que é ter um coração quebrantado na presença de Deus? Bom, ser quebrantado
é quando você está inclinado a Deus. Quando você dá ouvido às coisas de Deus. O seu coração está voltado para agradar a Deus. Davi, ele vai escrever esse salmo após perceber o seu pecado, o pecado de matar e ficar com a mulher, quando ele adultera com Betseba. Então Davi, ele reconhece o seu pecado, porque o profeta chega e conversa com ele. Você deve lembrar bem dessa conversa, né, do profeta Natan com Davi. Natan chega e fala: Davi, a gente tem um problema. Tem um cara aí que tinha muito rebanho. E tinha um outro cara que tinha uma ovelhinha só. O cara que tinha um rebanho grande matou o outro para ficar com a ovelhinha dele. O que a gente faz? Davi fala assim, irado: vamos matar esse camarada. Natan, na delicadeza de um profeta, fala: esse camarada é você. Davi então reconhece o seu pecado, se veste de pano de saco, se humilha. Imagina um rei se despindo de toda a sua realeza e se humilhando e reconhecendo que ele errou. Ter um coração quebrantado, ser quebrantado diz respeito a isso. Eu só consigo quebrantar o meu coração e ser quebrantado quando eu me arrependo daquilo que estou fazendo de errado. Davi reconhece isso, e aí ele escreve esse salmo. Eu queria que você lesse depois esse salmo. Cara, ele é muito profundo. Davi já começa falando assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Olha só como o coração de Davi está quebrantado na presença de Deus. Davi, ele está ali naquele momento, esperando que Deus ouça a oração dele. Está esperando que Deus tenha misericórdia da vida dele, porque ele chegou ao entendimento que se Deus pensasse como ele, não haveria mais solução para ele. Porque na solução de Davi, aquilo que ele fez merecia a morte. Qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Nós não merecemos nada além da condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe outra possibilidade, ou não existia outra possibilidade, porque Deus resolveu o problema através de Jesus Cristo. Então, após perceber seu pecado, ele está pedindo a Deus que o perdoe, não tire o Espírito Santo dele. Porque ele sabe que Deus ama a justiça. E ele sabe também que Deus ensina o nosso coração. Então Davi está falando para Deus que está disposto a aprender com o erro dele. Que está disposto a se entregar, de fato, aquilo que Deus tem para ele. Davi sabe também que Deus não se agrada de holocausto, senão ele faria assim. Se você ler o texto, você vai ver que antes do verso que nós lemos, no verso 16, Davi vai falando assim, ó: tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu o ofereceria. Também não queres holocaustos. Davi está mostrando aqui que ele sabia e conhecia o que agradava o coração de Deus.
Por isso, ele afirma que Deus não quer somente sacrifício. Ana Luísa pregou semana passada e ela falou sobre isso. Deus não quer o seu serviço se Ele não tiver o seu coração. Você precisa saber aquilo que agrada a Deus, para que você possa entregar a Ele. Davi mostra um profundo conhecimento daquilo que Deus quer, um profundo conhecimento daquilo que Deus deseja, um profundo conhecimento do que agrada o coração de Deus. A minha pergunta para você é: você sabe o que agrada o coração de Deus? Você sabe o que Deus está esperando de você? Você consegue perceber aquilo que Deus está esperando de você? Você só vai conseguir saber e só vai conseguir perceber se o seu coração estiver contrito e quebrantado na presença de Deus. Amém. Deus quer um coração quebrantado, inclinado a Ele. Deus quer fazer aquilo que Ele quer fazer aquilo que o Senhor ensinou. Ele quer fazer em nós tudo aquilo que Ele planejou antes. Ele quer te levar a esse estado de homem perfeito. Isso tem uma implicação para nós. Se nós queremos ser pessoas quebrantadas e ter o coração quebrantado, nós precisamos praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está falando conosco, porque senão nós não vamos saber aquilo que Deus tem para nós. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que qual seria o oposto de um coração quebrantado? Seria um coração indiferente. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo em que nós estamos nos tornando indiferentes. Indiferentes à dor do próximo, indiferentes às coisas. Você já percebeu que muitas vezes nós vemos notícias que são escandalosas, são um absurdo, e nós lemos como se fosse algo normal? Às vezes você está caminhando pela rua, e você vê coisas que não são normais, mas você acha que aquilo é normal. Porque nós estamos vivendo num tempo em que tudo é normal. Tudo. A dor do próximo é normal. A falta do próximo é normal. E o que é pior, nós estamos nos tornando indiferentes a Deus, insensíveis a Deus. Indiferentes à presença do Espírito de Deus. Indiferentes ao toque do Espírito de Deus. Indiferentes ao que Deus quer fazer em nós. Indiferentes aos nossos erros. E nós esquecemos que Deus não quer que nós sejamos assim, indiferentes. Pelo contrário, Deus está desejando que você seja uma pessoa que tenha um coração quebrantado na presença dEle. Que você seja uma pessoa sensível àquilo que Ele quer fazer em você. Lembre-se, a maneira de se achegar a Deus é tendo um coração quebrantado.
Uma vida quebrantada é aquela que dá a Deus aquilo que Ele quer receber. Ah, pastor, eu sou quebrantado. Mas quando Deus te pede algo, você não faz. Ah, porque eu tenho outras coisas para fazer agora. Tenho outras prioridades. Isso não é ter um coração quebrantado. Isso não é viver uma vida quebrantada. Salmos 34, 18 vai dizer o seguinte: o Senhor está perto dos que têm o coração o quê? Quebrantado. E salva os de espíritos o quê? Abatido. Então você quer estar perto do Senhor? Tenha um coração quebrantado na presença dEle. Não seja indiferente. Não olhe para o outro com indiferença. Não olhe as coisas bizarras que andam acontecendo com indiferença, como se tudo fosse normal. Não seja assim, porque Deus não espera que você seja assim. Deus espera que você olhe para você. Deus espera que você perceba, assim como Davi percebeu, o erro dele. Nós estamos vivendo um momento onde nós não conseguimos perceber os nossos erros. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e perceber que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de não ouvir a Deus. Nos arrepender de estarmos nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida. Nos arrependermos daquilo que nos distrai. Nos arrependermos dos nossos pecados. Cara, nós vamos pecar. A Bíblia vai falar, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando, porque ele mente. E faz de Deus um mentiroso. Então pecar, nós vamos pecar. A questão é, o que você vai fazer quando você pecar? Você vai ser indiferente ou seu coração vai se quebrantar e vai fazer com que você se ajoelhe, que você volte e fale: Senhor, eu estou arrependido porque pequei contra Ti. Livra-me, Senhor, do meu mal. Livra-me, Senhor, de mim. Livra-me, Senhor, daquilo que me faz estar longe de Você. Não tire de mim a Sua presença, porque foi isso que Davi fez. Eu quero muito que você leia Salmo 51. Cara, você vai perceber a preocupação que Davi tinha de se afastar de Deus. A preocupação que ele tinha de que Deus não o perdoasse. Mas ele chega à conclusão de que Deus está pronto para perdoar. E que existe uma maneira de se achegar a Deus. E ele encontra esse caminho. E o meu desejo nessa noite é que você encontre esse caminho. Ou que você volte para esse caminho. Porque não existe uma maneira de você estar quebrantado na presença de Deus sem arrependimento. É muito lindo cantar tudo que nós cantamos aqui. São verdades incríveis. E eu, mais que ninguém, fico pilhado cantando essas coisas. Mas, se você não quebrantar o seu coração, se você não perceber o seu erro, se você não perceber que Deus está querendo fazer algo em você, e você tomar uma atitude com isso, não adianta você cantar. Porque vão ser meras palavras cantadas. A palavra de Deus fala que esse povo me adora com os seus lábios, mas o coração deles está onde? Distante de mim. Será que você é um desse? Seus lábios estão cantando, mas o seu coração está distante de Deus? Cara, Deus está te chamando para perto.
Deus quer que você quebrante o seu coração. Deus quer que você tenha uma vida quebrantada. E a pergunta que fica então é: como viver uma vida quebrantada? É preciso que você seja sensível àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Sempre Deus quer fazer algo em você, e em seguida Ele vai fazer algo através de você. É assim que Deus trabalha. Deus então quer fazer algo em você e através de você. E para isso acontecer, é preciso que você, primeiro, elimine a justiça própria. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Não serve para nada. Mas a justiça de Deus, ela é fiel e certeira, precisa. Segundo, receba a graça de Deus. Sabe, como eu te disse, pecar, todos nós vamos pecar. Nós estamos num processo. Só que isso não é uma carta branca para você fazer o que você quer. Você precisa receber a graça de Deus, esse favor imerecido. Você não merece nada, mas Deus olhou e resolveu te salvar, te tirar das trevas, te levar para a luz, te dar uma vida abundante. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa receber essa graça. E receber essa graça implica em que você entende que não merecia aquilo. E agora você entende que precisa viver de forma diferente. Sabe? Arrependimento é dizer: estou caminhando para esse lado. E estou fazendo merda. Está dando ruim. Eu me arrependo, não quero ir mais para aí, eu vou para cá. Porque aqui é onde tem a coisa certa a se fazer. Sabe? Eu costumo dizer nos discipulados que assim, a gente sabe quando vai dar ruim. A gente vai caminhando e fala assim: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu sei que vai dar ruim, mas eu estou falando só mais um pouquinho. Sim ou não? É assim ou não é? Você sabe quando vai dar ruim, cara. Mas você fica brincando na cara do perigo, falando só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E é assim que acontece na vida. Teus amigos falam: irmão, vai dar ruim. E tu fala: só mais um pouquinho. Teu pastor fala: para. E aí vai só mais um pouquinho. E sempre tem alguém, eu já vi na plateia alguém fazendo assim: vai. Vai mesmo, vai ver a merda que você fez. Cara, Deus está falando para você: irmão, você tem que ser responsável com aquilo que você faz. Toda ação, ela tem uma consequência, irmão. Aí o cara quer ir mais um pouquinho, dá merda, e ele: pastor, mas eu não queria isso. Ai, cara, mas tu foi sabendo que ia dar ruim, cara. Agora, aceita a consequência, irmão. Junta tudo e vamos voltar. Sabe? A graça de Deus é isso. A gente não merece, mas Ele fala assim: ei, vamos lá. Vem, eu te tiro daí. Da onde deu ruim, vamos. Eu vou te colocar de novo no lugar. E Ele fala assim: ó, vai, não peques mais. Você precisa também, para viver uma vida quebrantada, conhecer o Evangelho, para viver o que Deus pede que você viva.
Tem muita gente que quer viver o que Deus está fazendo, quer ser uma bênção, quer ser abençoado, mas não conhece aquilo que Deus está pedindo para ele fazer. Não sabe. Vem na igreja, participa do PG, mas não conhece o Evangelho. Não conhece a verdade do Evangelho. Você precisa conhecer a verdade do Evangelho, porque é ela que te transforma, é ela que te dá consciência, para que você viva uma vida quebrantada. Até a conversa com Natã, Davi não tinha consciência do pecado dele. Davi não tinha consciência do que ele tinha feito era mal. Ele sabia que tinha feito merda, mas ele não tinha consciência. A verdade do Evangelho é o que traz consciência a você, para que você entenda como Deus espera que você viva, e para que você viva assim, de acordo com como Deus espera. Deus tem um propósito para você. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo através da sua vida. Mas você precisa saber o que é. Quando você não sabe o que é, você não consegue viver. Se não sei para onde quero chegar, qualquer caminho vai servir. E vou chegar a lugar nenhum. Esses dias eu viajei com a Ellen, lembrei disso agora. A gente foi passar um tempo off, estava precisando dar um reset, e a gente foi. E na volta a gente voltou conversando, não colocou GPS. Porque eu falei, Brasília, tem placa aqui para todo lado, vamos embora. E a gente foi batendo papo, não sei o quê. E a gente passou num lugar e a gente não passou por aqui quando a gente veio. E antes de entrar nesse lugar, a Ellen tinha lido uma placa. Ela falou assim, cidade tal. E a gente continuou conversando. E não tinha uma placa dizendo Brasília. A gente falou, o caminho é esse. E a gente começou a entrar numa cidadezinha. Os velhinhos conversando no meio da rua, assim. A lotérica, uma vaquinha passando. Eu falei, não passei por um lugar assim, cara. Senão eu tinha reparado. Aí eu percebi, a gente pegou o caminho errado. A gente tinha que ter entrado lá naquela placa que você leu. Se você não sabe para onde você está caminhando, você vai errar o caminho. Agora, se você sabe, você tem um norte, uma direção. Quem te dá esse norte? O Evangelho. Aquilo que Deus revelou através de Jesus para que você viva. Então, você precisa conhecer o Evangelho. Como é que eu conheço o Evangelho, pastor? Simples, irmão. Vai estudar a Bíblia. Não é ler, é estudar a Bíblia. É diferente. Esse dia eu estava conversando com um brother, e a gente começou um plano de estudo, e aí eu falei com ele, cara, tá animal, nunca tinha percebido tanta coisa. Eu falei, porque você só lia, pô. Estudar é diferente. Você começa a ver a Matrix. Sabe? Você começa a ver o outro lado da coisa. Você fala assim, entendi agora. Sabe? Aí você está caminhando e de repente vem, é por isso que aquele versículo falava, entendi. Ninguém entendeu a referência, né? Tá bom. Deus então pede que você viva de uma certa forma. E essa forma está na palavra dele. Então, leia a Bíblia. Receba a graça de Deus. E é claro, não existe quebrantamento diante de Deus sem a manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Durante
esse mês, nos cultos de domingo, a gente está falando muito sobre isso, sobre o fruto do Espírito. Cara, quando o Espírito de Deus começa a frutificar em você, existe um quebrantamento natural. É como se Deus começasse a amolecer o seu coração, sabe? Na minha época, quando a minha avó ia fazer um bife, bife acebolado, Luquinhas, delícia. Ela tinha um martelinho de prata, velho, que tinha uns negócios assim, ó, na ponta. Aí ela colocava a carne assim, ó, em cima da tábua e começava. Cara, o bife ficava delicioso. Tem a diferença, sabia? Se tu come a carne quando ela é maçucada assim, de quando ela não é. O Espírito Santo quer maçucar teu coração, sabe? É, tipo isso. O Espírito Santo tá lá, tipo, ó. Pode ser isso aí também, amor. Me corrigiu, é muçucar. Deixa o Espírito Santo muçucar seu coração hoje. Ele quer quebrantar o seu coração, sabe? Amolecer. Fazer você reconhecer aonde você está errando. Fazer você entender que Ele tem um propósito para a sua vida. Fazer você entender que a palavra dEle é suficiente para te direcionar para o seu destino, para o seu propósito, para aquilo que Ele quer que você faça. Então, viva dessa forma. Eu quero orar com você agora. O sacrifício que Jesus deseja de você nessa noite é que você quebrante o seu espírito na presença dEle. E que o seu coração esteja quebrantado, humilhado, arrependido diante dEle. Queria que você ficasse de pé. E eu queria que você tirasse um tempo agora para olhar para você aí dentro, para que você revesse o seu caminho, para que você olhasse para dentro de você e você percebesse aonde você está errando, aonde você precisa de perdão. O que você precisa se arrepender, para que Deus possa manifestar o fruto do Espírito dentro de você, para que o seu coração se quebrante na presença dEle. Talvez você chegou aqui nessa noite e você está insensível ao que Deus está fazendo. Talvez você chegou aqui e não conseguiu perceber aquilo que Deus está fazendo. Talvez você está indiferente àquilo que Deus tem para você. Mas essa noite é a noite que Deus quer mudar a história da sua vida. É a noite que Ele quer, sabe, no seu coração, para que o seu coração esteja sensível a Ele. Para que os seus lábios possam entoar louvores, mas o seu coração esteja, de fato, perto do Senhor. Ele quer que você se achegue a Ele, mas só existe uma forma de se achegar a Deus:
é com um coração quebrantado, porque assim Ele não vai te desprezar. Eu sinto que nessa noite Deus está olhando e vendo pessoas que se sentem desprezadas. E Deus está falando: eu não desprezo você. Se achegue a mim, eu vou me revelar a você. Se aproxime de mim, eu quero transformar a sua vida. Essa é a noite que Deus quer fazer isso na sua vida. Então comece a orar aí. Esse é um momento seu e Deus, você e Ele. Começa a falar com Ele. Fala assim: Deus, olha, eu estou indiferente mesmo, eu não estou sentindo nada. Eu não consigo perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Meu coração está duro. Mas eu quero quebrantar o meu coração nessa noite. Não te afaste de mim, Deus. Me perdoe. Me perdoe pelos meus pecados. Por aquilo que me faz me afastar de Ti. Me perdoa. Eu preciso me achegar a Ti. Comece a se humilhar na presença dEle agora. Comece a dizer a Ele que você precisa dEle, que você é dependente dEle, que você não consegue viver sem Ele. Espírito Santo de Deus, vem e faz aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Vem, Deus. Nos encontra nessa noite. Queremos ser encontrados pelo Teu amor. Porque encontramos em Ti a esperança da vida eterna. Não existe outro caminho. Não existe outro lugar que nós queremos estar. Vem, Espírito de Deus. Vem. Erga sua voz, comece a dizer a Ele que você precisa dEle. Se humilhe na presença do Senhor nessa noite. Se derrame na presença dEle. Corra em direção a Ele. Mostre o quanto você precisa dEle. Vem, Espírito Santo, mais de quem Tu és, mais de quem Tu és, flui em nós. Mais, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, começa a convencer os corações, começa a quebrar o coração de pedra e trazer um coração de carne. Um coração sensível ao Teu mover. Um coração sensível a quem Tu és. Vem, Espírito de Deus. Acende em nós a chama do primeiro amor. Acende em nós o desejo de querer estar mais perto de Ti. Acende em nós a vontade de nos humilhar diante do Senhor. Vem, Jesus, e quebranta-nos. Quebranta-nos.
Santo, nós oramos e pedimos que o Senhor venha com um quebrantamento nessa noite em nossos corações. Quebra os nossos corações, Espírito Santo. Tira, Pai, toda a insensibilidade, toda a indiferença, Espírito Santo. Nós nos rendemos a quem Tu és. Nós nos rendemos à verdade de que o Senhor não rejeitará um coração quebrantado diante do Senhor. Nós nos rendemos à verdade de que o Senhor nos ama, mas o Senhor quer que nós nos arrependamos daquilo que estamos fazendo de errado, que reconheçamos aquilo que nos afasta de Ti, que voltemos diante do Senhor e que reconheçamos que nada somos e que precisamos de Ti. Por isso agora nós nos humilhamos diante do Senhor e dizemos que não somos nada diante do Senhor, que não podemos fazer nada sem Ti e que precisamos do Teu amor mais do que tudo. Então não afaste de nós o Teu Espírito, não deixe-nos, ó Pai, longe da Tua casa, não nos deixe longe de Ti, porque sem Ti, ó Pai, não há para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Quebranta-nos, Espírito Santo, quebranta-nos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Obrigado, Jesus, que o Senhor falou conosco através da Tua palavra hoje. Obrigado porque o Senhor tem muito mais para nós durante esses dias e nós queremos receber tudo o que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração esteja humilhado e quebrantado diante do Senhor, sensível para fazer aquilo que o Senhor espera de nós. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Que Deus possa tocar dia após dia no seu coração. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, nos procure, nós queremos que você faça parte. Se você ainda não se batizou e quer se batizar, nós vamos iniciar a nova turma em agosto. Então você pode se inscrever, procura o Pedro, a Lara. Pedro, faz o sinal aí, a Lara também está ali do ladinho dele. Só falar com essa galera ou então mandar uma mensagem lá no WhatsApp falando: eu quero me batizar, e nós vamos chegar até você. Que o Senhor te abençoe, que você vá em paz e que o seu coração esteja quebrantado na presença do Senhor. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sempre na sua vida e que você sempre tenha um coração quebrantado diante dele. Se você crê nisso, diga amém. Vai com Deus, mas vai. Até mais.